Sejam bem-vindos os clientes da Weber Sistema de Gestão. Esse é o nosso primeiro vídeo da série Gestão para o Varejo. E hoje nós começamos esse primeiro vídeo da série com a pergunta: virei lucro real, e agora? E para me ajudar a responder essa pergunta, eu estou aqui hoje com a Simone Mates, da Exacom Contabilidade, que tem uma expertise aí de 37 anos na área de contabilidade e gestão. Simone, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação hoje nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa sobre o tema Virei Lucro Real. E agora? E agora, Simone? E agora? Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, para esclarecer alguns pontos dessa grande pergunta, né? Então, são 37 anos de grandes estradas, de grandes desafios, né? E que a gente foi aprendendo no decorrer desse processo as coisas que precisam ser cuidadas para responder essa pergunta com boa propriedade, né? E tentar ajudar as que estão nos ouvindo, né? A não cometer alguns errinhos aí no frente do processo dessa passagem, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Perfeito, muito obrigado, Simone. Essa pergunta, Simone, é essencial porque nós temos visto muitas empresas, muitos, inclusive clientes nossos, que têm tomado uma opção por virar lucro real e começam isso muitas vezes de forma despreparada. Parece que a interpretação que existe é que o que eu fazia antes como simples, eu continuo fazendo da mesma forma agora como lucro real. O que muda? Muda muita coisa, né? O que a gente, dentro do processo da Exacom, né, que nós focamos muito na gestão do cliente, né? Então, a gente procura ir para dentro do cliente para entender o processo dele, né? Então, ou seja, para tomar essa decisão de sair de uma tributação para ir para outra, independente de qual seja, e principalmente a de lucro real, que é o nosso tema hoje, né? Tem que fazer todo o mapeamento de processo, né? Então, a gente bate muito nisso, né? De que o cliente tem que saber exatamente quais são os passos, né? Para sair de um simples nacional, onde os controles são bem menores, com menos quesitos a serem olhados, para ir para um lucro real com muitos mais quesitos, muito mais cobranças da Receita Federal, né? Então, tu sai de uma zona de conforto, mais ou menos, né? Para uma zona em que são muitas coisas a serem analisadas. Então, o que a gente faz primeiro, né? Pelo processo todo que a gente já passou, né? A gente tem uma cautela muito grande. Vamos para dentro do cliente, fizemos um mapeamento do processo administrativo dele, financeiro dele, de entradas de documentos, enfim, todo o mapeamento, tanto de fluxo de informações, quanto de documento mesmo, né? Para verificar, bom, como acontece, né? E ver se a maturidade da empresa permite essa passagem. Porque tem que ter maturidade, né? Aquilo que a gente fala em gestão, né? Tem que ser de cima para baixo, ou seja, o diretor que tem que incorporar algumas coisas para que depois a execução aconteça da melhor maneira possível, né? Então, não adianta só contratar pessoas que está tudo resolvido. Contratar um consultor que está tudo resolvido. Nem sempre, né? A gente não faz milagre, né? A gente precisa ter um subsídio diário, preocupações diárias, para depois tomar essas decisões, né? Então, a gente tem muita cautela em fazer isso, né, Maurício? A gente não faz isso assim, amanhã somos lucro real. A gente que diz, né? Os nossos clientes da Exacom e as pessoas que nos procuram, a gente tenta orientar para que aconteça de uma maneira gradativa. Até a gente fica assim, 1 ano fazendo acompanhamentos, né? Tudo depende, vamos lá, novamente da maturidade da empresa, da parte de processos internos da empresa. A gente fica ali meio ano, 1 ano, fazendo todo um acompanhamento, né? Simples Nacional, lucro real, como é que funciona, né? Para daí, ó, ano que vem viramos a chave, né? Então, a gente não tem essa, dentro do nosso escopo de trabalho, uma virada de chave assim, amanhã, né? Então, precisa de um planejamento prévio, pelo que tu está me dizendo, né? Muito. Porque não existe essa mágica, então, do 31 de dezembro eu sou simples, dia 1º de janeiro eu sou lucro real. Que bom se fosse, né? Mas, assim, até pode, né? Desde que tenha um planejamento antes. Então, uma maturidade dentro da empresa de quais são as consequências, né? De sair do Simples Nacional para o lucro real. Por quê? No lucro real, eu posso lançar uma nota fiscal, vou ter que lançar uma nota fiscal totalmente diferente do que eu lanço no Simples Nacional. Por quê? Porque tem aproveitamento de impostos. Então, ou seja, se eu não lançar adequadamente, eu não vou ter o resultado esperado. Então, esses impactos, né, que às vezes as pessoas não têm essa noção, né, de que qualquer lançamento errado, de qualquer movimento errado, não vai dar aquele planejamento feito, né? Ah, eu vou economizar tanto de imposto. Será? Se eu não fizer um bom planejamento, se eu não fizer um bom mapeamento dos processos,
eu não vou ter esse resultado. E essa, Simone, pelo que nós temos visto no mercado, tem sido a principal chamada de alguns escritórios, contadores, para que o cliente migre para o lucro real. Tipo assim, tu vai para o lucro real, tu vai economizar imposto, né? E todos esses fatores que tu vem colocando não estão claros, ou seja, eu vou precisar uma pessoa para lançar nota fiscal. Eu tenho essa pessoa hoje, vou contratar, eu vou ter mais o custo dessa pessoa, vou terceirizar esse serviço, né? Então, essa clareza desses requisitos, o cliente termina descobrindo aonde? Lá no meio do ano. E assim, com um custo muito alto, né? Porque a gente fica na vitrine, como a gente usa os termos assim, né? Para o cliente, para a pessoa entender, né? Para o empresário entender o que é a vitrine, né? Ou seja, eu saio de uma zona onde eu não entrego muitas declarações para uma zona onde eu entrego muitas declarações. Ou seja, eu estou na vitrine da Receita Federal. Tudo vai ser muito mais interligado, tudo vai acontecer muito mais rápido, porque existe um SPED fiscal, existe um SPED de contribuições. Eu tenho que ter estoque, né? Eu tenho que ter levantamento dos meus produtos, porque tudo é economia, sim, desde que eu tenha tudo muito bem mapeado, né? Desde que eu tenha uma pessoa, como tu colocou agora, que digite a nota fiscal com todas essas preocupações, não só de ICMS, de PIS, COFINS, toda aquela gama de tributos que fazem parte do lucro real, que no Simples Nacional não tem essa preocupação. Então, minhas preocupações aumentam muito e numa escala muito mais alta. Então, se eu quero colocar para o meu cliente que realmente ele vai ganhar com isso, e ganha, com certeza, então, ou seja, não está sendo vendido uma situação irreal. Não, ela é real, desde que eu tenha ela muito bem mapeada, que eu tenha ela muito bem determinada dentro da minha empresa, dando responsabilidade para as pessoas, né? Dizendo, olha, tu vai fazer o lançamento assim por causa disso, daquele outro. Então, eu fazer esse mapeamento, esse planejamento, eu vou chegar no resultado esperado. E sem surpresas depois. Porque como a gente brinca, né? Eu estou fazendo hoje, mas daqui a 5 anos a receita vai vir, né? E quando vem, ela vem com as fúria, né, que ela tem, né? De dizer, isso não fechou com isso não fechou. E não é agora que vai acontecer, né? Então, eu estou vendendo um produto para o cliente, de sair de uma tributação para outra, dizendo que ele vai ter uma economia. Verdade, vai ter, desde que eu faça um tema de casa, em que eu faça os lançamentos corretamente, em que eu pense na visão sistêmica de todo o processo, e não como tu disse, lá no final do ano eu vejo o que acontece. Não, lucro real é todos os meses que eu tenho que ver como acontece, né? Então, para que eu tenha essa economia, para que eu leve para ele a ideia, de fato pro lucro real, eu vou ter uma economia de impostos, porque toda a gama de impostos que tem, eu tenho que fazer um tema de casa. E esse tema de casa é diário, não é quando dá tempo para fazer, né? Aquelas velhas, não, um dia desse a gente faz levantamento de estoque. Não, tem que fazer levantamento de estoque, né? Porque eu posso aproveitar crédito sobre ele. Então, por isso que eu sempre digo, né? A gente passa às vezes um ano, né? Meio ano, fazendo tratativas internas do cliente, fazendo os temas de casa, fazendo ele pensar, né? Olha, daqui para cá vai acontecer isso. Tá preparado? Tu tem um bom sistema, né? Primeira coisa, né? Precisamos de um bom sistema, né? Então, ou seja, a gente está falando aqui de duas pontas, né? Que ter um bom sistema, que trate o número no dia a dia corretamente, e um outro que faça a gestão desse número. Que se é um escritório de contabilidade, que é uma consultoria, enfim, né? Então, são duas pontas muito importantes nesse processo. Porque se não tiver um bom sistema implantado, ele não vai fazer milagre. Ele não vai calcular os impostos corretamente. Ele não vai me dizer o estoque correto, se aproveitou crédito de impostos corretamente. Então, vai somando várias coisinhas que parecem simples. E são simples, desde que... né? A gente fica batendo na mesma tecla, né? Mas é isso, né? É fazer um tema de casa, é fazer mapeamento de processo, planejando que etapas eu tenho que ter para chegar lá naquele mês X que eu decidi, vou virar a chave, vou para o lucro real. Eu saiba que não tem nada para trás, que está tudo limpo, que eu posso mostrar tudo que tiver que mostrar para a Receita Federal, que eu não tenho nada a temer, né? Que vai estar tudo certo. Então, essa é a nossa preocupação, né, Maurício? De entrar para dentro do cliente e ver isso no dia a dia, né, como acontece. Né? É importante esses dois pontos que tu salientaste, né, Simone, que são, primeiro, tem que fazer o tema de casa. Se não fizer o tema de casa, vai pagar mais imposto e vai ter outras incomodações. Isso é o que é certo, né? É o certo. E segundo, esse ponto também que tu colocaste dos 5 anos, né? Porque muitos, às vezes, estão fazendo errado, e eles têm a impressão de que está tudo certo, por quê? Porque não está tendo nenhuma cobrança, nenhum retorno sobre aquilo, né? Então, assim, não, para mim está tudo certo, está tudo funcionando,
tô apurando tudo certo, tudo bonitinho, né? Mas ele não se dá conta de que em 5 anos... A conta vem. Porque a Receita, na verdade, não fiscaliza ainda online, né? Ela tem um período ali de até 5 anos para buscar esses valores. E até deixa isso por uma boa causa, né? Porque ela vai ganhar multas e juros sobre isso, né? Então tá tudo certo, né? Então, por que ela vai ter que ser tão incisiva com a gente, né? Deixa ali 2, 3 aninhos, aí começa a fazer interligação de SPED fiscal com o Cefaz, né? Aquela situação assim, vamos conferir as notas, né? Que é básico, né? É teu produto inicial, né? Nós estamos falando de varejo, né? É compra e revenda, compra e revenda. Então, é o mais fácil da ligação, né? Se tu comprou, tu vendeu. Se não tem nota de coluna de entrada, como tu vendeu? Então, são coisas básicas que não é tão básico quando tu não te preocupa com isso, né? Quando tu diz, lá na frente eu vejo, né? Meu estoque fica negativo, mas lá na frente eu vejo. Não vai ser, né? O teu custo médio está errado. Teu preço de venda está errado. Então, vai somando, né? Então, ou seja, como tu garante que tu está ganhando X margem? Tu não consegue garantir, porque teu custo está errado. Perfeito. Tu não está sabendo aproveitar o que a legislação te permite dentro do lucro real, né? De realmente pagar poucos impostos, né? Ou pagar o justo, porque deu prejuízo tu não paga, deu lucro tu paga. Então, esse é o justo, né? Mas, será que tudo está contabilizado corretamente para ser o justo, né? Então, se lá na frente eu não vou ter que pagar essa diferença, né? Com multas e juros. E eu vejo no modelo do lucro real, né, Simone, olhando pela parte de gestão. Na verdade, o que a Receita cobra que as empresas façam? Gestão. Então, não é que é um modelo exclusivo que a Receita criou com um monte de obrigações para punir a empresa no outro lado. Não, ela só está cobrando que a empresa faça gestão, que ela tenha o seu controle de estoque funcionando perfeitamente, que ela tenha o seu financeiro funcionando perfeitamente, que ela lance corretamente seus documentos fiscais. É isso que ela está exigindo. Ou seja, não é algo assim extraordinário feito para penalizar Não é inventar a roda, né? Isso aí. Então, não é inventar a roda. Eu não consigo, na minha concepção de gestão, né, Simone, eu não consigo entender, por exemplo, uma empresa de varejo que não tenha controle de estoque funcionando, que não lance as suas notas de compra, etc. Você não sabe o que você tem dentro de casa de Como dinheiro. Como é que vai saber, né? Se está ganhando, está perdendo, né? Eu não consigo entender isso. Então, eu tenho visto assim, muitas empresas migrando e que já não tinham cuidado nenhum com o estoque antes e continuam sem esse cuidado com o estoque. E aí chega lá no final, nossa, me deu um monte de imposto a pagar, etc. Sim, tem operações que tu fez e que não passaram pelo estoque, que a Receita, de alguma forma, vai entender aquilo como uma venda, digamos assim, não contabilizada, algo tipo, e ela vai tributar, né? Isso, porque é muito básico, como tu disse, né? Varejo é muito básico, né? E é básico e fácil de fazer, desde que tu se preocupe no dia a dia, né? Então, não se preocupe quando der tempo, né? Porque, como tu disse, é teu métier, né? Então, se tu abrir algo de varejo, né, independente do que seja o ramo, né, de negócio, mas é varejo, que é comprar e vender, puxa, né, te preocupa com isso, com o teu produto, né? Porque lançou corretamente a nota, o custo tá certo. Tu foi lá dentro do sistema, colocou dentro de uma formação de preço de venda que o sistema de vocês tem para poder já calcular os preços. Vai calcular certo também. Então, a entrada é fundamental. Se tu não se preocupa com ela, desculpa, tudo vai estar errado, é um efeito cascata, né? E como tu bem frisou, né? A gestão. Putz, tu abriu um negócio, tu tem que fazer gestão, né? É o teu negócio, tu vive disso, né? As suas contas são pagas disso, né? Teu Prolabore vem disso. Então, se tu quer, no final do ano, no final do mês, ter aquela margem projetada no teu planejamento, fez um planejamento tributário, vamos ganhar 20%, vamos ganhar 10%, não sei quanto, né? Será que isso aconteceu? Então, o balancete só vai retratar aquilo que foi feito. Ele não inventa números ainda, né? Então, a Receita não está te exigindo nada do que tu tem que fazer. Decidiu sair da informalidade, como a gente sempre diz, né? Abrir um CNPJ. Bom, então tu saiu da informalidade. Então, bem-vindo ao mundo do empresário, que tu tem algumas regras, tu tem algumas penalidades se tu não fizer elas. Então, é isso, né? Então, se não quer esse ônus, né? Que eu acho que não é um ônus, porque tu sabe que existe isso, né? Continue na informalidade, né? Então, ou seja, a Receita não está te dizendo, não, todo mundo tem que... Não, ela está te dizendo, existe 2 mundos. A informalidade e a informal. Se tu está no formal, bem-vindo ao clube, né? Tu tem que ter teus controles, tu tem que ter um bom sistema, tu tem que ter apurações corretas para que lá na frente isso não vire tudo dívidas. E são dívidas altíssimas, né, Maurício? Muito altas. A Receita não perdoa, é 20% de multa. E é isso, né?
E os valores apurados normalmente não são baixinhos também, né? Não são. Não Porque são daí, assim, tem todas aquelas coisas que a gente às vezes coloca para os clientes, né? E para o público em geral, quando procura a gente, né? É 175% de multa, dependendo da situação. Porque ele entende que pode ter havido uma má-fé. E aí? Né? Então, no dia a dia, não se leva muito em conta isso, né? E como tu colocou, né? Tá tudo certo, eu pago a minha guia, tá tudo certo, ninguém me incomoda. Não sei. Será que tá tudo certo? Né? Será que tu fez o tema de casa para que essa virada de chave seja coerente? Enfim, né? Então, tem várias coisinhas no meio aí que realmente daqui a 2, 3, 5 anos ele vai fazer, né? O que a gente brinca também, o cara crachá, né? Entrou, saiu. Entrou, saiu. Não saiu. Como então? Né? Como é que tá teu estoque? Onde está, né? Como aconteceu isso, né? Às vezes eu observo, Simone, que falta para o empresário entender que o estoque ele é uma continha de mais e menos. Não existe sumir nada do estoque, não existe brotar algo dentro do estoque que não tenha vindo de uma documentação fiscal anterior, né? Então, mas isso eu vou ali e faço um ajuste, coloco a quantidade, mas em algum momento tu vai ter que comprovar aquela quantidade que tu colocou. E aí, faz como, né? Então, a gestão ela não dá espaço para jeitinho, né? Não existe espaço para... Tu tá te enganando, né, Maurício? Tu tá te enganando. Porque, assim, o Bloco K veio com esse intuito, né? De fazer o controle dos movimentos do estoque, né? Ele ainda não está na sua plenitude, né? Só K200 e K220, mas ele já veio com esse intuito de fazer o empresário pensar sobre as suas movimentações, né? Porque antes ele olhava estanque, né? Seu estoque final, né? Agora não. Desde 2 anos atrás já, ele está olhando tua movimentação. Então, quem vai para o lucro real, começa a olhar isso também. Quem é simples, nem olha isso, né? Agora não, lucro real, tu olha o bloco K e o bloco H, que são os 2 relatórios de estoque. E que tem que bater, né? E, como tu disse, é uma conta muito simples. Todas as notas fiscais são eletrônicas. Então... já está lá a informação. Então, você não está contando nada de novo para mim, né? Só está relatando dentro desse SPED fiscal, desses blocos aí que a gente fala, o que já a Receita já sabe. Tanto o ICM quanto a própria Receita Federal, né? Eles só não cruzaram ainda, né? Mas isso é como se diz, né? 2 palitos tá cruzado. E aí as inconsistências vão acontecer. E esse processo devia ser uma preocupação da gestão, né? Porque tu tá te enganando, né? Ou seja, quantos itens eu tenho no estoque? Muitos. Quantos são muitos? Quanto é muito, né? Mas tem sempre uma quebra. Quanto é a quebra? A quebra é prejuízo? Tu contabiliza ela? Então, tudo dá para fazer e correto, né? Então, não dá para deixar assim, vou fazer um ajuste interno de entrada ou saída interna, né? Mas precisa? Será que tu não comprou de um produtor rural que tu faz uma nota fiscal de entrada? Então, às vezes se cria um dogma de tipo, não, tem que ser entrada interna. Não, mas analisa a operação. Pode ser que tu faça uma nota fiscal de entrada e vai ficar tudo certo. Então, não tem por que se expor de uma operação que está correta, né? Porque o produtor rural, ele tá ainda dispensado de nota fiscal eletrônica, né? Em alguns casos. Então, tu faz uma nota fiscal de entrada. Então, citando um pequeno exemplo, assim, que a gente sabe que tem, né? Em alguns varejos, né? Compra de produtor rural, compra de quem é artesão. Eles não precisam tirar nota, então tu faz uma nota fiscal de entrada. Então, cria-se uma situação de que vou fazer uma entrada interna, por desconhecimento, né? Ou por não relatar exatamente o que está acontecendo, e faz uma coisa errada. E não precisaria, né? Então, e aí voltamos para a palavrinha mágica, gestão, né? Se eu olhar todo dia o meu processo e verificar onde estão as pontas a serem ajustadas, isso vai passar de... Aí sim, tu vai dizer assim, durmo tranquilo porque está tudo certo, né? Tem uma outra característica, então, nisso que a gente está colocando, Simone, no que tu trouxe agora, que é a mudança na forma de relação do cliente com o escritório contábil, né? Porque o escritório ele passa a estar praticamente integrado à empresa do cliente para que possa acompanhar o lucro real. Não tem mais aquele ritmo do simples de no final do mês eu mando as notinhas e ele lança e era isso, né? Sim. Então, muda isso é importante também para quem nos ouve entender que essa relação ela é diferente. Inclusive por isso que os valores de honorários, etc., mudam, né? Porque a atenção é diferente, o escritório contábil especialista ele passa a acompanhar junto com o cliente a gestão, né? Sim. Demanda mais atenção, mais tempo, mais envolvimento, mais ferramentas, tudo. E pessoas envolvidas. Pessoas envolvidas, né? Que têm um conhecimento, né? Como especialistas, não é só um auxiliar, ele tem que ser um assistente, né? Então, por quê? Porque qualquer lançamento errado
pode ocasionar um erro muito grande lá na frente e que eu, às vezes, não tenho como consertar ele. Então, a gente colocou no nosso escopo de trabalho muito forte a gestão de todas as empresas, por justamente ficar próximo do cliente, né? Então, ou seja, estar dentro do cliente, né? Ou seja, ver o processo como acontece, né? Verificar as dores, né? Então, tentar entender a dor do cliente. Tá, mas por que tu não consegue? Né? Ah, porque não tem pessoas, porque não tem sistema, o que é, né? E aí vem o mapeamento de novo, né? Então, a gente cai sempre nas mesmas palavrinhas, né? De mapear esse processo e entender a dor do cliente. Então, a Exacom sempre se preocupou com essa parte de gestão, não de fora, né? Como tu disse, recebo as notas no final do mês e tá tudo certo. Não. Tá, mas por que tá vindo assim? Vamos lá visitar o cliente e vamos tentar entender a dor dele. E aí tentar fazer a empatia, né? Bom, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Para que, num futuro, quem sabe não tão longe, ele possa mudar de tributação e ter uma economia de impostos. Ou não, a gente chegar a uma conclusão que não, que essa economia não é tão grande assim. E que do jeito que está, tá bom, né? Então, só que eu aqui no escritório, ele lá na empresa dele, isso não vai rolar. A gente tem que se aproximar. E aí tem que ser a via de mão dupla, né? Ou seja, a gente ter esse bate-papo de, bom, o que tu quer, né? Tu quer fazer gestão? Então tá, vamos nos aproximar, né? Vamos entender o processo, vamos ver onde a gente pode ajudar, né? Se é contratar pessoas, se é fazer uma terceirização, que é a parte de lançamento de notas fiscais, né? Porque às vezes realmente é um mercado que tá bem complicado, difícil, né? Muito, né? Porque depende do perfil da pessoa, sim, né? Então, cada um no seu quadrado, quando a gente brinca, né? Então, sim, enfim, então a gente tem especialista no nosso quadro de funcionários justamente para dar esse respaldo, né? De, quem sabe, assumir uma digitação de nota fiscal ou dar um treinamento para essa pessoa para dizer, olha, agora tu não lança mais assim, tá? Por quê? Por isso, aquilo. Porque as pessoas precisam disso, né? Elas precisam estar integradas nesse processo para entender essa visão sistêmica de que um lançamento de nota, qual o reflexo que isso pode dar? Sabe que isso é importante, Simone, essa colocação, porque o que nós temos visto também de forma muito recorrente, né? Parece que existe uma linha divisória entre o escritório contábil e o cliente, que fica na seguinte dinâmica, né? Ah, isso aqui está errado porque o cliente lá lançou a nota errada. Então, eu não tenho que fazer, ele tem que aprender a lançar certo lá. E fica nesse jogo de empurra e as coisas continuam acontecendo erradas, né? Sim. E aí, muitas vezes, alguns clientes às vezes trazem isso para dentro a discussão para nós, para dentro do sistema, né? O que nós temos a dizer? Olha, o sistema ele é uma ferramenta, ele se propõe ao lançamento, ele tem a previsão de todos os campos, das tributações, etc., mas tem que ter alguém capacitado para fazer o lançamento. Como tu disse agora. Perfeito. O sistema não lançou uma nota sozinho. Sozinho, não, né? Não. Alguém lançou errado, né? Então, o sistema está para nos ajudar, desde que eu faça os parâmetros corretamente. Desde que eu me preocupe que esteja parametrizado uma vez, ele vai seguir, ele está pensando nisso, né? Em me ajudar. O sistema sempre está pensando em me ajudar, desde que eu também me preocupe em imputar informações corretamente. Então, é cadastro de produto, é lançamento de nota, e assim vai indo, né? É importante essas colocações, porque muitas vezes nós temos visto situações em que são colocadas pessoas dentro da gestão do cliente a lançar notas que não têm o mínimo de conhecimento sobre aquilo, né? Ele acha que é botar lá, preencher os campos sem nenhum conhecimento ou análise e sigo nisso, né? Então, precisa essa conscientização dentro da gestão que nas áreas afins eu preciso de pessoas com conhecimentos. Ah, Maurício, mas isso me traz custo. Esse é o custo de fazer gestão. Isso, né? Aí. Ou esse é aquele curso, é o custo paralelo, intrínseco à migração para um sistema de lucro real. Sim, né? De fazer mais gestão, né? Fazer mais gestão. Ou você tem que ficar, então, se você não quer esse custo, você tem que ficar na forma mais simplificada, lá para que... E não tem vou aumentar pessoal. Não, às vezes não precisa. Às vezes não precisa. Às vezes tu tem ótimas pessoas internamente que tu capacitando elas podem te responder muito bem, né? E fazendo isso, a preocupação do lançamento, né? A preocupação do depois, né? Mas eu baixo o XML do Cefaz e tá tudo resolvido. Que como fosse bom isso, né? Mas não é. Não é. Porque assim, a pessoa que emite a nota fiscal contra a minha empresa, ela emite olhando o cenário dela, né? O cenário dela. Eu vou lançando a nota do meu cenário, que pode ser X, Y, Z, né? Então, isso as pessoas acham que, não, vou lá no Cefaz e baixo os XMLs e lanço as notas. Ok. Se tu queres continuar fazendo assim, é um ônus e bônus, né? Sim.
tá tudo certo, Sim. não sou eu que vou inventar e nem você, né, Maurício? Quer dizer, não, você está fazendo errado. Não, quem é a gente, né? O negócio é seu, tudo certo. Mas a nossa função de que depois tu possa me cobrar, tá, mas eu não tive a economia que tu disse que eu ia ter, né? Meu estoque ficou errado. Tá, mas o que tu fez? Né? Vamos lá para o nosso checklist, né? O que tu tinha que fazer, o que o sistema tinha que fazer, o que eu como contadora tinha que fazer. Será que cada um fez a sua parte? Para que lá no final todo mundo tivesse estivesse ganhando, né? Tanta economia, você atendendo bem o cliente, eu também. Então, todo mundo ganha nisso. Às vezes financeiramente, às vezes não, né? Às vezes é realmente ter um cliente satisfeito, que isso também é ganhar, né? Vocês terem um cliente que vai falar bem do sistema, um cliente vai falar bem da Exacom. Então, isso é um ganho, né? Também, né? Intrínseco no processo, né? E que qualquer descontrole dentro desse processo, dentro da minha gestão fiscal, estoque, financeira, enfim, vai impactar diretamente no resultado que eu esperava ter. Isso tem que estar muito claro, né? Muito não claro. Tem, como diz, não tem milagre, né? Não tem cafezinho de graça. Não tem. Se não fizer, você vai pagar o preço. Ponto. Como se diz, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque... vai e aí não tem planejamento que sustente isso, né? Porque, como tu disse bem no início, Lina, não é a receita impondo gestão para a empresa. É a empresa fazendo o tema de casa dela e decidindo pela melhor tributação. É o inverso, a frase, né? Perfeito. É tu fazendo o teu tema de casa, é tu pensando na gestão da tua empresa. O que é melhor para a empresa? Se é simples nacional, se é lucro presumido ou lucro real. Então, a Receita te dá essa liberdade de você migrar a qualquer momento, em alguns casos, outros não, tem algumas regrinhas, mas enfim, ela te dá ali o leque de possibilidades e você fazendo a tua gestão, bom, aonde eu economizo de fato? Né? Em que eu não vou ter problema depois, né? Não, agora eu não vou economizar por lucro real porque eu tenho alguns temas de casa para fazer. Então, vou fazer esses temas, mas lá na frente eu quero passar por lucro real. Show, né? Então, é o que a gente sempre indica, né, Maurício? Ser muito bem pensado, não fazer essa virada de chave pensando só numa economia pontual, que pode não ser tudo isso, lá no mais e menos, porque eu não tenho uma pessoa, porque eu não tenho um sistema, e aí eu começo a ver, meu Deus, como eu faço isso, né? Eu não pensei em levantamento de estoque, então eu não tenho nada no sistema, uso o sistema daquele jeito, né? Como tu também sabe, né? Então, enfim, então, não é o sistema que vai resolver isso, né? Não é de um dia para o outro que a gente vai resolver isso. Então, tem várias coisinhas que a gente tem que pensar, né? E não pode transferir isso, né? Eu não posso terceirizar isso, né? É tema de casa mesmo, né? É tema de casa. A gente acaba batendo sempre nas mesmas palavrinhas, né? Tema de casa, planejamento, um checklist, um mapeamento de processo, porque faz parte de gestão, né? Tudo que a gente está falando faz parte de gestão, né? Não estamos falando nada de inventar a roda, né? É tudo aquilo que faz parte do meu processo do dia a dia, né? Eu vejo as gestões dos mercados muito focado na compra, né? Eu tenho que comprar bem, eu tenho que comprar com menor preço, eu tenho que comprar... E aí, depois que passou da compra, parece que esquece que o resto existe, né? Então, hoje nós vemos muitas gestões que não fazem o seu controle financeiro, por exemplo. Recebe boleto, paga boleto, vai boleto e é isso, né? Então, você não consegue analisar um fluxo de caixa, você não consegue analisar um resultado, né? As pessoas, de alguma forma, relegam essas importantes informações, né? Nós vemos o controle de estoque, notas daqui a pouco que estão empilhadas num canto que não foram lançadas, né? Então, como a gente falou, tem que encarar a seriedade disso, né? Sim, gestão é algo sério, né? E ela que vai ter o reflexo no todo, inclusive na contabilidade. Com certeza. E assim, tem, no caso do mercado, né? Tem várias operações dentro do mercado, né? Que não é só compra e venda, né? Tem a padaria, tem uma confeitaria, enfim. Então, vários casos que, se a gente não olhar eles com carinho, né? A tributação também vai ficar errada, né? Então, se cadastrar um produto que lá na ponta vai sair errado, para quê? Né? E aí dizem, não, mas isso não precisa se controlar porque isso depois a gente já faz um ajuste no estoque, né? Mas faz uma nota fiscal de consumo, tá tudo certo. Então, que nem eu te disse, né? Ou seja, às vezes criam-se alguns paradigmas que é assim, né? Faz uma saída interna. Mas por que? Existe nota para isso, existe CFOP para isso, né? Então, o especialista estar nesse junto com o cliente, né? Que é o especialista tanto das entradas quanto das saídas, faz toda a diferença. Porque ele vai estar lá na ponta, né? Olhando como é que as coisas estão acontecendo, né? Tá, mas por que tu tá fazendo assim? Olha só, se tu fizer certo, vai acontecer isso. Eu vou pagar menos imposto, sim, porque a tua CST vai estar certa, aquelas coisas todas de fiscal, né? Que cliente nenhum gosta de ouvir, né? Mas a gente precisa falar, né? Então, vai estar certo.
teu SPED fiscal dentro do teu sistema vai estar certo, né? A gente vê muitas vezes, o sistema mandou o arquivo TXT aqui todo errado. Mas por que será? Porque foi lançada a nota errada, né? E ele não vai fazer milagre, né, Maurício? Infelizmente, os sistemas da Weber não fazem milagre como nenhum outro faz, né? Outro faz. Isso é recorrente, Simone, acontece muito. Às vezes de clientes, o meu SPED eu não estou conseguindo, o escritório está me dizendo que o SPED não está certo. A primeira grande pergunta que a gente sempre se faz, né? Nós geramos o SPED e o escritório não pode importar e verificar pelo sistema dele, então, né, muitos escritórios hoje não querem fazer isso, né? Querem o arquivo pronto. Então, assim, como é que eu vou ter um arquivo pronto, com qualidade, se eu não tenho alguém especializado para lançar os dados que alimentam o arquivo, né? Ele não vai fazer milagre. Não tem milagre, Não, né? não tem. Não tem milagre. Não tem, e até porque, assim, foge um pouco do entendimento de vocês da programação, né? Porque é a validação do arquivo, né? Então, ou seja, tu pode criar todos os escopos ali de CSTs e tudo mais, mas assim, é a pessoa que está digitando a nota é que vai fazer esse cara crachar, né? Ou seja, o que é isso aqui tem a ver com isso que foi criado dentro do sistema? Então, tu cria os parâmetros. Perfeito? Essa é a tua obrigação. Sim. Depois, quem tem que validar isso é quem digita a nota, né? É o contador, ou é o fiscal da empresa, ou o próprio fiscal do escritório, né? Vocês não têm subsídio para isso, né? E eu vejo que não dá para transferir isso para nenhum tipo de sistema de informática, né? Porque não existe essa expertise, né? Porque tem que programar. O que tu quer que apareça no relatório? Tá aqui. Agora, se tu imputou as informações corretas, ele vai te dar resultado. Se tu não imputou, sinto muito, o relatório vai te dar isso, né? E não tem como brigar, né? Mas como deu negativo? Olha, porque, né? A entrada na nota aconteceu XYZ, enfim, né? Então, aí vários quesitos que a gente tem que olhar, né? E a gente vê isso, né? Muito, muito, muito. E aí, assim, Simone, então eu tenho o meu negócio lá, o meu mercado, que é de um pequeno porte, e eu preciso dessa pessoa especialista para lançar a nota fiscal. Mas eu não tenho condição de contratar essa pessoa hoje. Que opções eu tenho? Bom, nós dentro da Exacom nós temos um braço, né, que é a Orbit Controladoria, que ela faz um BPO, tanto financeiro, quanto fiscal, quanto de pessoal, né, que é a folha de pagamento. Então, a gente hoje tem especialistas que digitam notas fiscais de entrada para clientes. Legal. Então, ou seja, dentro da sua tributação, então, ou seja, o cliente realmente terceiriza essa obrigação, né? Então, eu tenho pessoas, mais de uma pessoa, obviamente, porque assim, a demanda é grande, que digita as notas fiscais de entrada para o cliente no sistema do cliente. Então, ou seja, a gente entra lá dentro do sistema da Weber e digita as notas fiscais. Para quê? Para que o lançamento fique correto, para que eu não tenha problema lá na frente para validar o SPED fiscal. Então, mesmo que a empresa não seja nosso cliente, né, a gente faz isso para outras empresas, né? Então, que não são nossos clientes, né? Ou seja, ele não precisaria trocar o contador, ele pode contratar só esse serviço de forma alguma. Com a Orbit. Isso. Por quê? Porque a gente percebe que a gente está contribuindo para que lá na frente ele não tenha problemas, né? E que para aquele planejamento que o contador dele fez, realmente dê retorno. Né? Então, a gente percebe hoje que está cada vez mais difícil especialistas nessa área de digitação de notas, né? Que não é só digitar nota, né? É ter o entendimento de um lançamento de nota fiscal. É de todo um conhecimento fiscal, né? Todo. E que não é expertise do negócio do cliente, entendeu? Então, ou seja, ele abriu um negócio, mercado. Não é expertise dele. Então, assim, ó, vamos terceirizar aquilo que não é minha expertise. Por que eu vou ter que me desgastar com esse tipo de processo, né? Então, a gente começou a perceber, e por isso a gente criou, faz uns 5 anos aí que a gente tem a Orbit nesses processos de terceirização, porque entendeu que o mercado precisa disso, né? Que não é a especialidade dele. Então, eu venho com os meus especialistas e faço esse trabalho. Para quê? Para que lá na frente ele colhe os frutos que ele planejou, né? Então, a gente acaba fazendo um pouco da gestão junto com ele, indo para dentro do cliente, tentando entender, ajudando ele nesse mapeamento de processos, né? E ele não precisa trocar de contador. A gente vai lá para fazer gestão, não para fazer a parte da contabilidade, do fiscal. A gente vai fazer gestão. E a gestão passa por isso, de um bom lançamento de nota fiscal, de um bom fechamento do financeiro, de controle de estoques adequados, e olhando para a tributação dele, né? Ou seja, eu deixo o caminho pronto, deixo tudo muito bem parametrizado. Para quê? Para que lá no final eu diga para ele, olha, se o contador quiser trocar de tributação, nosso tema de casa foi feito. Tá aqui os relatórios, ele pode analisar que vai estar tudo bom, né? Vai estar tudo conciso, né? Vai tudo tendo essa visão sistêmica. Então, nosso trabalho é muito forte nisso, né? De ir lá e tentar ajudar e reconhecer a dor, né? Ver aonde está a dor e tentar ajudá-lo nessa dor, né? Ótimo, que é o que mais acontece. Então, ao que tu está me dizendo, a Orbit teria todo o apoio ao cliente na área de gestão. De gestão.
pode contratar parte sem envolver escritório, perfeito. Isso aí. E a Orbit faria esse trabalho daí usando o sistema que o cliente tem lá na ponta, ou seja, o sistema Weber, a Orbit entra no sistema da Weber e faz a movimentação toda por lá. E vamos ser muito felizes. Que ótimo isso. Não, porque a gente fazer as pessoas tirarem esses rótulos, né? O sistema não funciona. Não. Vamos fazer um tema. Volta, né? Vamos fazer um tema de casa, vamos olhar isso. Será que é o sistema ou são as pessoas que não sabem usar o sistema? Né? E que aí não tem, né, sistema que vai funcionar. É Weber, é qualquer outro, né? Não vai funcionar, porque não tem um lançamento correto, né? Então, por isso a gente tem que se aproximar, né? A gente tem que entender a dor do cliente e aí tá a nossa parceria, né, Maurício, que eu tenho certeza que pode dar muito certo e já está dando, né? E vai crescer cada vez mais justamente para aproximar a gestão do cliente, né? Entender a dor dele e trazer as parcerias que precisar para que ele tenha cada vez mais resultados, porque a gente também vai ter, né? Então, é uma consequência natural do processo, né? Essa é a nossa grande busca junto à nossa base de clientes, Simone, porque o nosso sistema é um sistema de gestão, é um RP, né? Voltado para o varejo, especificamente para o varejo alimentício, que são os mercados. E nós temos mapeado várias carências dentro do setor, no qual nós estamos buscando parceiros para que possam suprir esse tipo de carência. E a mais gritante de todas elas é a gestão. Olha só, estamos aí, então, juntos nessa parceria, com certeza pode contar com a gente, tanto a Exacom quanto a Orbit, né, tem todos os subsídios para chegar e tentar ajudar nisso, né, e aí depende muito realmente da direção, né, ou seja, do dono do negócio, do empresário, né, querer essas mudanças, né. Esse ponto eu vejo como chave, por quê? Porque se aponta o empresário, que é o dono do negócio, ele não enxerga, não consegue enxergar valor num serviço que está sendo feito para apresentar informações que não são só informações contábeis, são informações de gestão, para que ele possa tomar uma decisão, se ele não encarar isso, não vai acontecer com o resto da empresa. Os funcionários não têm essa obrigação, né? Então, porque não existe, não existe, né? É muito ruim dizer isso, mas são poucas pessoas que se sentem dono do negócio, até porque eles não têm liberdade para isso também, né? Sim. Mas assim, o dono do negócio, né, o empresário, tu criou essa empresa para ganhar dinheiro. Tu ganhou essa empresa para pagar as suas contas, assim como todo mundo, né? Então, por que não fazer a gestão, né? Por não fazer o tema de casa, de fazer com que isso realmente surja o efeito no bolso, né? Então, tem que fazer. Então, a gente, tanto vocês quanto a Exacom, tem essa preocupação, né? Só que não adianta nós ter a preocupação, né? A gente levar tudo que puder, né? Todas as ferramentas, parceiros. E a pessoa olha assim, não, isso não preciso. Eu ouvi outro dia de um empresário de um pequeno negócio, que ele me disse assim, Simone, eu não faço nada disso de gestão e ganho dinheiro. Aí eu perguntei para ele, será que você não poderia estar ganhando o dobro? Ou será que tudo isso que tu está ganhando hoje, lá na frente... Não vai entregar lá, né? Porque não dá para dizer isso, né? Eu acho que hoje que eu digo, uns 3 anos para cá, né, Maurício, a Receita cada vez está mais acirrada nas suas interligações de declarações e tudo mais. Então, está ficando cada vez mais afunilado, né? Essas checklists, né? Então, o empresário não pode mais dizer assim, eu ganho dinheiro e tá tudo certo. Que bom! Tá certo agora. Vamos ver daqui a 5 anos. Mas será que depois lá na frente isso não vai virar uma conta ao inverso, né? Como tu pode me dizer, garantir que não, né? Então, só pode garantir se tu fizer uma gestão interna, né? Se tu disser só que tá ganhando dinheiro sem me mostrar em declarações, em relatórios, certidão negativa não é subsídio para isso, não é, mas já está mais que comprovado que não é, né? Então, ok, como tu me prova, né? É mostrando relatórios básicos, né? De fluxo de caixa, de estoque, de informação de preço de venda, onde teu custo... Então, são básicos e eles não têm. Então, tu não pode provar para mim que tá ganhando dinheiro, né? Isso pode ser momentâneo, né? E aí, como é que fica? Não dá para culpar ninguém daí, né? Esse caso que tu falaste da formação de preço de venda também me lembrou um outro evento em tempo recente, em que o empresário, nós olhando a formação de preço de venda dentro do sistema Weber, ele disse, não, custo fixo eu não vou colocar. Aí eu perguntei para ele, mas por quê? Eu disse, tu não tem o custo fixo, né? Ele disse, não, eu tenho, mas eu não quero calcular. Eu disse, mas tu tá pagando o custo fixo, não tá? Meu Deus. Então, assim, ele queria fazer uma formação de preço e ele seguiu dessa forma, em que ele não precisasse colocar o custo fixo. Ou seja, é uma forma de se auto-enganar. Sim. Aquela margem, ganho 50%. Será? Né? Vamos botar lá um DRE e descontar todas as outras coisinhas, né, que não foram pensadas, se tu ganha 50%, né?
Então, acho que parou aquela situação, compro por tanto e põe 2 em cima e tá tudo, né? Vamos lá, calculo os índices, né? Põe 2 aí, tá tudo certo, né? Não tem mais isso, né? Não tem, Maurício. Espaço para isso, né? Não. Isso cada vez, como eu te disse, cada vez está ficando mais e mais afunilado e não existe mais isso, né? Pega o custo a varrer do estoque, eu ponho 2. O que é o 2, né? A pessoa acostumou com 2, né? Ah, me disseram que eu vou botar 2, eu ponho 2. E aí o sistema calcula 2, né? Ele não vai questionar porque ele não tem subsídio para isso, né? Mas quando tu começa ali nas ferramentas que você tem de informação de preço, fazer né, o cara crachar, né? Quanto calculou e quanto realmente baixou, tá, mas por que não deu 2, né? Mas aí eu vou ter que calcular a formação de preço para cada um, Simone, que trabalheira, não é mais fácil eu pegar e botar 20%? Com certeza é. Muito mais fácil. Mas aí o mais fácil nem sempre é onde a gente ganha dinheiro, né? Então, ou a gente se engana, como tu disse, né? Que eu acho que é o termo mais certo, onde a gente se engana, né? Que, não, mas assim, nos 100% de itens, tantos eu ganho. Tá? E aí não podia ganhar de todos? Né? Então, são as perguntas que a gente faz para essas pessoas, né? Que elas não têm resposta, porque não existe, né, uma resposta, né? Porque é muito feeling, né? E não tá errado também, né? Então, o cliente diz, acho que a gente não tem que entrar dentro de uma empresa e querer inventar a roda para a pessoa que começou um negócio, né? Que veio de tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, vai lá colocar a tua expertise, colocar a nossa expertise para dizer, tu pode fazer melhor, tu pode ganhar muito mais, né? Então, não é inventar. É importante esse entendimento, porque muitas vezes o empresário ele percebe, vai vir uma consultoria, aqui vai me dizer que eu estou fazendo tudo errado e que tem que fazer da forma deles e que tudo que eu fiz até agora estava errado. Né? Sim. Aí cria uma resistência quanto ao processo de ajuda, né? Porque, na verdade, uma consultoria, um escritório contábil próximo, ele está ali para quê? Para apoiar. Para fazer com que tudo aquilo que ele está planejando, de fato, apareça no número, né? Sim. Não fique só no sentimento, né? Tem muito sentimento, sim, vamos transformar isso em números, né? E outra, a situação perene, né? Que a gente sempre diz, né? Tu constitui uma empresa para que ela seja perene, ou seja, você estando ou não estando no negócio, ela continue. Então, acho que a gente também tem que pensar isso. Gestão é isso, né? É pensar na perenidade da empresa, né? Que ela funcione comigo ou semigo, né? Que ela tenha isso, né? Que ela tenha a sua vida sozinha, independente das pessoas estarem ali ou não estarem. Ah, mudou a pessoa, meu Deus, agora perdi o processo. Por quê? Porque tu não mapeou corretamente, tu não ensinou alguém, tu não deixou a cultura do ensinamento dentro, né? Então, também vem a gestão aí, né? Treinamentos, deixar isso escrito para que o Maurício estando, a Simone estando, as coisas funcionem igual. Então, também não existe essa preocupação, né? Se falta alguém, como fica? Ah, mas a pessoa está de férias. E, né, as coisas continuam com férias ou sem férias, né? Ou os empresários dizem, eu não consigo tirar férias. Mas aí o erro está onde, né? Onde está o erro, né? Na gestão. Então, a gente, né, indo para um lado, vai para o outro e volta as palavrinhas mágicas, né? Por que não consegue tirar férias? Porque não fez a gestão, né? Não fez o tema de casa, né? Não fez as coisas darem continuidade. E não usou o que ela pode usar, que são as ferramentas, né? De gestão. E eu sempre digo, né, Simone, que nessa construção dessa gestão não tem miojo, né? Não. Nada fica pronto em 5 minutos. Ou seja, você vai levar 1 ano ou até 2 anos para construir toda uma gestão funcionando como um reloginho, como tem que ser. Com então, certeza. Eu não começo hoje, passou 30 dias e ainda não está tudo funcionando. Não vai estar. Isso é uma construção de médio prazo. Porque estamos lidando com pessoas, né? Pessoas, tem processos, terceiros envolvidos. Terceiros. Né? Tu não tinha nada, né? Agora tu vai sair do 0 para o 100. Vamos escalonar isso, né? E aí atender as prioridades, né? Então, quando a gente faz um mapeamento de processo, a gente vai para as prioridades. O que eu quero e o que eu preciso urgente. Vamos nessa. Terminamos essa, agora vamos para outra. E aí, como a gente brinca, até chegar a cereja do bolo, né? Terminamos, agora vamos botar a cereja para que só vai, né? Mas isso, como tu disse, pode ser rápido, pode ser demorado, porque eu dependo de pessoas, né? Eu dependo de empenho das pessoas. E aí voltamos àquela máxima, eu dependo que o dono do negócio, que o empresário, também compre essa ideia. E aí as coisas normalmente acontecem muito rápido, né? Quando não acontece isso, né, de ele internalizar que é importante para ele, para a empresa dele, aí demora. Aí a demora é muito... E aí vem as ansiedades, né? Meu Deus, estou pagando tudo isso e nada aconteceu. Mas aí, se é que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, né? E aí vamos indo para os detalhes, né? Porque o empresariado que está na ponta também são pessoas, né? E as cabeças criam suas armadilhas, né?
Então, muitas vezes, o empresário tem até medo de olhar para os números, né? Por quê? Porque ele tinha uma expectativa de estar ganhando X e ele está ganhando metade de X, né? Então... E aí quer arranjar um culpado, né? Porque aí é aquela velha mais, vou apontar, né? Mas tem 3 dedos para mim, né? Mas eu não olho para os 3 dedos, eu olho só para os 2, né? Então, também tem isso, né? De que arranjar um culpado. E às vezes não existe um culpado, né? É muita coisa, às vezes, na mão da pessoa, né? É muitas decisões. Então, a gente também é empresário, a gente também tem nosso negócio, né? Mas assim como você, a gente também tem. Então, a gente sabe que as coisas não são tão fáceis, que os dias passam voando e a gente acaba não conseguindo fazer tudo o que quer. Então, a gente também é empresário, a gente também sabe disso, né? Então, assim, vamos tentar dividir essa carga para que as coisas consigam fluir melhor, né? E tentar entender a sua dor e tentar aí ajudar da melhor maneira possível, né? Muito bom. Muito obrigado, Simone, pela participação. Foi ótimo o nosso bate-papo. Que bom. Penso que conseguimos deixar bastante claro para quem for nos assistir a importância de tudo que precisa ser feito para virar lucro real, para virar gestão, né? Sim. Agora a gente já pode falar que não é só virar lucro real, é virar gestão, né? Isso aí. Então, a importância e o peso disso para que um negócio prospere, para que o negócio tenha sucesso, tenha resultado e tenha perpetuidade, como tu disseste, né? Ou seja, se não fizer o tema de casa, todas essas variáveis vão estar comprometidas. Sim. Agradeço muito a oportunidade, espero que a gente tenha realmente contribuído com todos que estão nos assistindo, né, que vão nos assistir, porque é importante, né? É importante as pessoas entenderem que a gente está aqui, né, deixando esse tempo, né, de conversa, de bate-papo para mostrar quanto é importante fazer gestão. E a tributação é uma consequência disso, né? Então, a gente tem um tema de casa para fazer, que é a gestão, e pode contar com a gente, né, em todos os desafios aí, para que a gente faça depois uma mudança tributária da melhor maneira possível. E realmente tendo uma economia tributária, né? E não só dizendo, fui para o lucro real, eu sou lucro real. E aí, né? O que acontece com tudo isso, né? Então, estamos à disposição, tanto a Exaconta quanto a Orbit, plenas para fazer com que tudo isso dê certo. Muito certo. Muito obrigado, Simone. Em breve estaremos falando sobre outros temas. Vou te convidar para estar aqui de novo, conversando conosco sobre outros temas, né? Principalmente esses 2 temas aí que são críticos, que é a gestão financeira e a gestão de estoques, né? O estoques a gente tem visto aí bastante casos, inclusive quero trazer alguns exemplos para a gente discutir junto no próximo bate-papo. Estamos aí, fica à vontade. Obrigado. Grande abraço. A outro.